Doutor Rodolfo, gostaria de perguntar para o senhor. Muitos dizem que a Rússia iniciou a ofensiva contra a Ucrânia, né, agora, mas que essa ofensiva não tem muita força, porque falta muito material humano ainda, né? Falta mais militares para a Rússia. O senhor tem alguma informação se, de fato, a Rússia iniciou uma ofensiva ou fica aquela expectativa, como disse o professor, para que essa ofensiva vá de encontro a essa contraofensiva ucraniana a partir do mês de março? Que o senhor tem de informação a respeito disso? Importante aqui destacar, complementando toda a retrospecção que o professor Ricardo Cabral fez, que o que temos atualmente no Teatro de Operações da Guerra da Ucrânia são ações de reconhecimento em força por parte das unidades russas. Não há propriamente uma ofensiva, há um reconhecimento em força em que se exploram diversos flancos e lacunas nas linhas de defesa ucranianas, tendo em vista o esgotamento das forças ucranianas, que nós, em artigos diversos, né, eu e o professor Ricardo Ando, previmos isso, ocorreria a partir de outubro e no início de novembro, porque as ofensivas que ocorreram em setembro e outubro, elas não foram sem perdas humanas e principalmente em sistemas de armas. Essa depreciação significativa, logicamente, levou a um esgotamento, a uma depreciação das forças ucranianas, que perdeu sua iniciativa operacional ofensiva, havendo, portanto, um certo impasse posicional, impasse operacional, sem que as forças ucranianas lograssem novos avanços, principalmente no eixo, a partir de Krasliman, Svatovo e Kremina. Em Donbass, a situação também, as forças ucranianas nunca estabeleceram uma iniciativa operacional ofensiva propriamente dita, e também com a conclusão da retirada e evacuação das forças russas à margem direita do rio Dnepr, houve também um estancamento desse eixo do fronte, com batalhas posicionais e duelos de artilharia. Ocorre que isso é uma questão de metodologia própria da ciência militar. A força atacante, ela tem basicamente certas variáveis para condicionar ofensivas. Não é simplesmente querer fazer uma ofensiva. Você tem que ter uma conjugação de fatores e de variantes de influência, como o esforço logístico, a interoperabilidade, motivação operacional, vinculado a uma decisão política subjacente. E ocorre que, para isso, você também tem que ter meios operacionais. Quando você tem uma depreciação significativa desses meios operacionais por parte da força atacante, esticando em demasia as linhas logísticas e, consequentemente, havendo uma perda, até por atrito, né, das unidades avançadas de combate, ocorre uma natural paralisia. E, consequentemente, as forças russas, elas, com reforços obtidos através da mobilização parcial decretada em setembro, e também através daquilo que se chama, dentro do âmbito de um conflito bélico, curva de aprendizagem, conseguiu fortificar diversas linhas de defesa e, consequentemente, estabelecer reconhecimentos em força. Os reconhecimentos em força que ocorreram, mais destacadamente, a partir do eixo de Starovesk, ou seja, a partir daquela linha fortificada de Svatovo, em que os russos, justamente para evitar novas ofensivas ucranianas, estabeleceram linhas fortificadas e procuraram expandir a linha de contato. Ocorre que, para o eixo de Kupiansk, que era um importante centro logístico russo, que foi perdido na contraofensiva ucraniana de setembro, e que custou significativamente à Rússia essa perda, houve surpreendentes avanços russos em relação a essas fortificações ucranianas, que decorreram justamente de uma depreciação dos seus meios operacionais, ao ponto que as forças russas atualmente estão próximas, cerca de 7 quilômetros de Kupiansk. Logicamente, isso não significa que Kupiansk está para ser tomada. Os russos, eles trabalham muito, justamente até pelo efetivo menor, com ataques, com formação de saliências, ou seja, de pinças, em que vão se preenchendo, fechando os flancos
as forças ucranianas, obrigadas justamente a conter os ataques pelos flancos, vão enviando reservas, e isso ocorre uma depreciação progressiva dos seus meios operacionais e das suas concentrações de pessoal. Isso ocorreu significativamente em Donbass, através das batalhas de Soledar e agora Bakhmut, em que as forças russas foram condensando, através da PMC Wagner, justamente as áreas a sudoeste, sudeste e ao norte de Bakhmut, formando uma saliência e cortando os entroncamentos rodoviários para gerar uma asfixia dos fluxos de abastecimento de armas por parte da Ucrânia. Ocorre que ainda há entroncamentos que não foram totalmente estabelecidos de controle operacional das forças russas. Hoje foi relatado cerca de 200 toneladas de munição diariamente são direcionadas para a saliência de Bakhmut para reforçar as unidades ucranianas, que têm redirecionado essas reservas operacionais do eixo de Kharkiv e do eixo de Zaporizhia para manter a qualquer custo Bakhmut. Só que isso tem gerado muitas perdas às Forças Armadas ucranianas e justamente um prejuízo significativo a suas melhores unidades de combate. Ao passo que, aqui eu vou citar o lado inverso. Estudamos, eu vi um vídeo que você preparou, Nelson, sobre a batalha em Vuhledar. A batalha de Vuhledar, que se situa não no eixo de Zaporizhia, se situa na área limítrofe de Zaporizhia e Donetsk, é uma das principais fortificações ucranianas, que ela tem uma elevação em colina que favorece o defensor. E ela é uma fortificação extremamente significativa. Por quê? Porque ela abrange justamente uma estrada que vai diretamente para Constantinova, que é um dos principais hubs logísticos das forças ucranianas em Donbass. E essa estrada, ela também advém de reforços que vêm de Dnepropetrovsk, que é Dnepropetrovsk, uma cidade significativamente significativa, também localizada na Oblast de Zaporizhia, de onde vem grande parte dos suprimentos para o esforço de guerra ucraniano em Donbass, alimentando, portanto, essas fortificações. Tomar Vuhledar significaria cortar o principal entroncamento logístico que vem de Dnepropetrovsk, que é a oeste, e que vai para Constantinov, e de onde vem essas distribuições para outros entroncamentos logísticos para as Forças Armadas da Ucrânia no eixo de Donbass. Então, o que acontece? Os russos estabeleceram o controle de Pavlivka, situada ao sul de Vuhledar, em novembro. Ocorre que eles fizeram esse reconhecimento operacional que eu estou falando, que foi bem sucedido no eixo de Kupiansk e no eixo de Donbass, tentaram fazer a mesma coisa em Vuhledar, atacando pelos flancos, começando o ataque pela área do sudeste, tomando as taxas, ou seja, uma área residencial de casas de campo que havia em Vuhledar. Só que esse ataque ele se paralisou, ele atolou, porque ele não foi bem planejado, diferentemente do eixo de Kupiansk e do eixo justamente de Bakhmut e Soledar. Como é que os russos nessas áreas atuaram na formação dessas saliências? Ataque sistemático de artilharia para supressão de pessoal, para, a partir daí, haver assaltos das unidades mecanizadas e da infantaria móvel. Em Vuhledar, por quê? Não sei, mas não houve essa superioridade de fogo pré-estabelecida em artilharia por parte das forças russas. Não houve emprego de drones em funções ISR, ou seja, vigilância, reconhecimento e sensoriamento, para designação de alvos e consciência situacional. As unidades mecanizadas foram avançando em terreno minado, com muitas minas antitanque. É uma característica do teatro de operações da guerra da Ucrânia, uma utilização significativa de minas antitanque e também minas antipessoal, e se viram numa emboscada em que tivemos uma coluna inteira de blindados russos destruídos. O analista militar Rob Lee, ex-fuzileiro naval, que escreve Warren Hawks, etc., estimou 15 tanques principais de batalha destruídos e 31 blindados ucranianos destruídos. E essa derrota foi muito, eu diria, repercutida, essa derrota tática dos fuzileiros navais russos, que fizeram essa operação, esse reconhecimento de forças, juntamente com o batalhão Cascade das forças de Donetsk. Aí nós temos uma situação, portanto, que ela não é equânime. Esse reconhecimento em força bem sucedido das forças russas
em Donbass, principalmente no eixo dessa linha de defesa de Soledar e Bakhmut, ao passo que em Vuhledar nós vimos um novo fracasso, com significativas perdas. E na área de Kupiansk, ou seja, a partir de Svatov, ali no eixo de Kharkiv, nós temos um reconhecimento em força relativamente bem consolidado por parte das forças russas que expandiram a linha de contato. Então, é muito complicado você fazer uma análise de predição, de previsão da guerra da Ucrânia com base numa situação de torcida, ou sentimental, ou seja, ou mesmo você pré-estabelecendo requisitos considerando que há situações muito mutáveis em relação a esse teatro de operações, de modo que qualquer previsão do que vem a acontecer de forma bem sucedida é muito leviano. Aqui eu costumo falar o que já dissemos em lives. Em junho, depois da queda de Severodonetsk e Lysychansk, previu-se, não fui eu que previ, analistas ocidentais previram que o Donbass cairia em um mês. Nós fizemos um artigo dizendo que seria insustentável. Os russos perderiam sua iniciativa operacional ofensiva por causa do baixo efetivo. O efetivo muito minguado. Pior ainda, com a pausa operacional foi decretada, que sabe-se lá por quê, até hoje não sabemos, retiraram 20 mil tchetchenos depois da batalha de Severodonetsk. Também previu-se que, com as ofensivas ucranianas e com a retirada das forças russas de Kherson, que, no caso, haveria certamente uma ofensiva pelo eixo de Zaporizhzhia para tomar Melitopol e cortar a estrada que levava a margem esquerda de Kherson, que é o que sobrou, né, das forças russas em Kherson. Previu-se isso como certo. Diversos analistas ocidentais previram isso. Não aconteceu. Então é muito complicado você estabelecer tudo com certeza nesse teatro de operações. É muito complicado. Guerra de alta intensidade, que você tem de inúmeras variáveis, é muito complexo analisar. Então nós temos que analisar, logicamente, de forma mais precisa o presente para se poder fazer previsões, ainda que sujeitas a erros, mas previsões prováveis, ou seja, previsões que têm um grau de probabilidade, porque certeza é muito complicado de se analisar.